eu recebi muitas perguntas por direct e algumas perguntas também pelo feed. Eu vou usar uma pergunta das que eu recebi para ilustrar um pouco e seguir nesse rumo para vocês entenderem sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Uma mãe, Camila, se eu não me engano, me mandou a seguinte pergunta. Que o filho dela tem 3 anos de idade, tem alergia à proteína do leite de vaca, ovo e soja. Ela mesma colocou assim, IgE não mediado. Exames de sangue zerados. No teste de provocação oral reage forte. Por que essa distinção entre sangue e quadro clínico? Eu achei essa pergunta muito interessante. Por quê? Já é uma mãe de uma criança de 3 anos de idade, uma mãe que entende essa questão de ser não IgE mediado, só que ela não entende ainda por que tem essa distinção entre os exames de sangue e o quadro clínico. E eu vou, ao longo aqui da nossa live de hoje, explicar para vocês por que isso acontece, entre várias outras coisas. Primeiro, vamos começar do começo, né? Então, assim, eu sou gastropediatra e na residência de gastropediatria, meu filho nasceu durante a residência. E na residência, né, pós-nascimento dele, eu já diagnostiquei que ele tinha alergia à proteína do leite de vaca. Então, esse tema, que era um tema que já me interessava muito, passou a me interessar ainda mais. Meu sobrinho nasceu 11 dias antes do meu filho e ele também teve alergia à proteína do leite de vaca, alergia a múltiplos alimentos. Então, eu estudava muito esse tema na residência, pedia socorro, ajuda para os professores, para o caso tanto do meu filho quanto do meu sobrinho. Meu filho também, quando começou a introdução alimentar, reagiu ao ovo. Então, esse é um tema que me interessa muito, por isso vocês me veem aqui falar tanto disso. A boa notícia é que hoje ele já está tolerante, ele já come de tudo que ele quiser. Algumas coisas ele não quer comer porque ele não foi acostumado a comer. E meu afilhado também, o filho da minha irmã, que tinha alergia múltipla, hoje também, graças a Deus, está muito bem. Então, vamos lá. A alergia, ela é uma reação adversa ao alimento. Quando a gente fala em reação adversa ao alimento, tem vários tipos diferentes de reações. Então, tem intolerância, intoxicação. O que diferencia a alergia? A alergia, ela é uma reação que vai estar relacionada ao nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa. É isso que vai diferenciar absolutamente tudo. E quando a gente fala de alergia, a gente tem ali o que eu falo de um termo guarda-chuva, porque abrange muitos temas diferentes. A gente vai ter ali alergia IgE mediada, alergia não IgE mediada, alergia mista. E o que afinal é essa questão do IgE, né? O que é o IgE? O IgE é um anticorpo. Boa noite, Rose, porque a Rose entrou aqui. Obrigada pela sua presença, Rose maravilhosa. E obrigada pela presença de todos vocês também. Então, assim, o que é, afinal, o IgE? O IgE é um anticorpo. Quando a gente fala alergia IgE mediada, quer dizer que aquele mecanismo daquele tipo de reação envolve esse anticorpo IgE. Quando a gente fala alergia não IgE mediada, o que a gente está dizendo é que o mecanismo de reação não vai envolver esse anticorpo que é o IgE. E aí vocês já observam logo pelo nome. Um é IgE mediada, o outro é não IgE mediada. Então, não IgE mediada, ele abrange vários outros nomes ali dentro. Vários outros tipos de células vão estar envolvidas nessa reação. Por isso que é um mecanismo um pouco mais complexo. E por isso que o diagnóstico é mais desafiador. E até mesmo a gente conseguir chegar aos alimentos que a criança realmente reage é um pouco mais desafiador. Mas isso para vocês entenderem, então, primeiro esses conceitos básicos, porque isso vai diferenciar todo o resto. Então, vamos começar pela alergia IgE mediada. Essa alergia que envolve esse anticorpo IgE. Nesses casos de alergia IgE mediada, os sintomas são imediatos. Então, eles vão ocorrer após minutos ou horas, até 2 horas, de que essa criança ingeriu ali a proteína do leite de vaca, se a gente está falando de alergia à proteína do leite de vaca. Isso pode acontecer com vários outros alimentos também.
Então, essa criança ingere, minutos depois ela já começa a apresentar alguns tipos de reações. Reações de pele, que são as urticárias, são placas vermelhinhas na criança. Ela pode começar a apresentar angioedema, é um inchaço. A gente vê muito esse inchaço na boca, no olho, na orelha. Então, seria um angioedema também. Pode apresentar sintomas respiratórios, porque pode acontecer esse edema também que a gente fala, né? Na laringe, isso vai desencadear sintomas respiratórios. Vai acontecer uma broncoconstrição, pode acontecer, ou seja, o pulmãozinho da criança fecha e ela também vai ter sintomas respiratórios, entre vários outros sintomas. E dentro dessa alergia IgE mediada, a gente tem uma síndrome de urticária oral, onde a criança vai reagir com mais sintomas orais. Então, tem criança que a única coisinha que ela vai sentir ali é a linguinha coçando, síndrome de alergia oral. Ela vai sentir a língua coçando, o palato, né, que é o céu da boca coçando. Pode ser que isso não evolua, pode ser que isso evolua nessa síndrome de alergia oral. Mas a maioria dos casos vai estar restrito só ali a sintomas orais, como fala mesmo esse nome. A gente tem, num outro extremo, reações mais graves, que são as reações anafiláticas. Na anafilaxia, oi Eliane, que bom que você está aqui também. Na anafilaxia, o que acontece? A gente tem envolvimento de mais de um sistema, geralmente. Então, a criança apresenta ali a reação de pele e vomita, ou ela vai apresentar uma reação respiratória, que vai agravar também de outra forma. O tratamento da anafilaxia, ele envolve geralmente a adrenalina. Claro que não são todos os casos de anafilaxia que vão precisar, mas é a adrenalina que salva a vida dessa criança caso ela tenha uma reação mais grave. Então, as crianças que têm alergia IgE mediada, elas têm um potencial para reações mais graves que podem custar a vida dessa criança. Por isso, essas crianças precisam de ter um acompanhamento e saber, essas famílias precisam saber exatamente como agir, qual que é o plano de ação, caso essa criança entre em contato com aquele alimento ao qual ela reage. E aí a gente falou, tem desde reações leves que ela pode ter, restrita apenas à alergia oral, mas tem também essas reações mais graves. E o que muita gente não sabe é que existem também reações gastrointestinais nessa alergia IgE mediada. Isso pode acontecer. Então, tem pessoas que vão apresentar como sintoma dor abdominal imediatamente depois de comer o alimento, diarreia imediatamente depois de comer o alimento. Isso pode ser uma alergia IgE mediada. E aí, então, eu espero que vocês tenham já entendido, tem gente que está entrando agora ainda, mas esse conceito da IgE, que é esse anticorpo, porque vai fazer toda a diferença. Se é uma alergia IgE mediada, quando eu vou fazer o diagnóstico, além de ser muito mais fácil diagnosticar pelo fato da criança ter ingerido o alimento e eu conseguir fazer essa relação mais clara entre a ingestão e o sintoma, isso facilita muito o diagnóstico. Além disso, a gente tem um arsenal de exames maior do que a gente teria nos outros tipos de alergia, né? Na alergia não IgE mediada. Então, a gente poderia fazer testes de pele, testes de IgE específico, né? Que seria o teste de pele que a gente fala é o prick teste. Existem outros testes, mas e o teste que a gente fala IgE específico para cada alimento. Então, muitas vezes você vai no médico, né? E você vai ali sair com os pedidos de exame. IgE específico para leite de vaca, para outras proteínas do leite. O leite, ele tem mais de 20 componentes proteicos e tem alguns que são os principais. Entre esses principais, a gente vai ter a beta-lactoglobulina, a caseína, a alfa-lactoalbumina, entre outros também aí. E a gente consegue pedir o IgE específico dessas principais componentes proteicos do leite de vaca. E quando a gente solicita esse exame, não, então pronto, a gente fez diagnóstico, né? Então é simples, vamos pedir esse exame e vamos fechar esse diagnóstico. Lembra da perguntinha que eu falei aqui da Camila no começo da nossa live? A Camila me perguntou, né? Meu filho tem reação, mas os exames são todos negativos. Então, muito bom que agora eu acho que vocês vão conseguir entender. Se é uma reação IgE mediada, faz sentido eu pedir o IgE específico, porque ali eu vou casar e muitas chances de eu ter um exame positivo.
Mas se é uma reação que não é desse tipo que eu descrevi até agora, então não é uma reação que vai ter urticária, angioedema, não é uma reação imediata, não vai envolver essa questão nem da alergia oral, nem de outros sintomas que possam cursar com a anafilaxia, entre outros sintomas mais imediatos. Se não é esse tipo de alergia, eu não vou esperar um exame positivo. E aí entram outros fatores também. O exame, gente, ele tem o que a gente chama de um valor preditivo positivo, ou seja, uma chance de dar positivo e ser realmente positivo de 50%. Então, por que a gente não pede aquele de todos os exames que existem? Por quê? Pode ser que a gente peça um exame, venha positivo e aquela criança tem 50% de chance de não ter alergia. É um valor muito alto. Imagina então, você vai no médico e ele pede todos os IgEs possíveis. E aí vem ali vários positivos. Mas tem alguns que seu filho vai comer e não tem reação. O que é isso? Seu filho tem o que a gente chama de sensibilização. Sensibilização não é alergia. Por isso que a gente fala muito. O teste alérgico, o exame, não é o que fecha o diagnóstico de alergia. A gente vai precisar casar esse teste alérgico com o sintoma da criança nesse tipo de alergia IgE mediada. No tipo não IgE mediado, esse teste ele vai ser praticamente, como a gente fala, inútil. Às vezes a gente até solicita quando essa criança ficou um período muito grande, restrito, para a gente avaliar ali também se por um acaso ela não fez uma conversão de mecanismo, porque existem casos descritos onde a criança tinha uma alergia não IgE mediada e depois ela desenvolveu uma alergia IgE mediada. Então, os exames têm a sua importância e têm o seu papel, mas eles não são o principal para a gente fazer o diagnóstico. E então, eu acho que essa parte ficou clara. Deixa eu ver se tinha mais alguma perguntinha sobre isso, da questão do IgE mediado, mas eu acho que não, assim. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor essa questão de IgE, já que a gente ouve tanto falar, né, quando você é pai, mãe de alérgico, você começa a ler, você vai ouvir tanto esse nome, IgE, não IgE. O IgE, ele é um anticorpo e para ele ser formado, a gente tem algumas fases, né? Então, você vai se sensibilizar àquela proteína, depois você vai ter uma fase aguda, onde você produziu aquele anticorpo, mas esse anticorpo ele precisa entrar em contato com o que a gente chama de antígeno ali, que seria o pedacinho da proteína que ele considera como se fosse um inimigo dele. Ele precisa entrar em contato e provocar a liberação de outras substâncias. A principal dessas substâncias é a histamina, no caso da reação IgE mediada. Tem outras citocinas também que vão ser liberadas nessas reações. Mas ele precisaria ali entrar em contato e causar a reação. Às vezes você tem um anticorpo, mas ele vê ali a proteína, passa batido. Ele não está nem aí para ela. Isso é só sensibilização. Isso não quer dizer que é alergia. Para ser alergia, eles têm ali que se encontrar e causar a reação. Tem uma pergunta aqui, eu vou tentando responder junto, né, com a live. Se eu não conseguir, no final vocês me perguntam de novo. Uma pergunta aqui da Tati. Sensibilização, pode ser alguns alimentos como leite, soja, frutas? Então, sensibilização não é alergia, isso que é importante falar, né? Que eu acabei de explicar, não sei se ficou tão claro. Mas a sensibilização pode sim ser a vários alimentos, a gente pode ter sensibilização e não ter nenhuma reação alérgica. Então, isso pode sim acontecer. A gente vê em alguns casos, alguns médicos até, que muitos não são nem alergistas, assim, que acabam solicitando muitos testes alérgicos ou fazendo o prick test, que é aquele testezinho de pontura, de muitos alimentos de uma vez só e sem respeitar o espaço que precisa ter entre um pontinho e outro ali, entre um alimento e outro. Isso pode causar uma grande confusão. Primeiro que esse teste, eu já vi, gente, chegar para mim, bebê com um teste, prick test, onde testou no bracinho de um bebê sem alimentos. Com certeza você não conseguiu respeitar 2 centímetros entre uma pontura e outra, entre um alimento e outro. Isso daí vai virar uma bagunça, vai dar que essa criança tem sensibilidade a tudo, a vários alimentos, isso é super comum.
e isso não tem nenhuma utilidade. Por isso que a gente não deve ir às cegas achando que não, vamos fazer um teste para todos os alimentos que existem achando que você vai fazer um diagnóstico. Você tem que casar o teste com a reação clínica. Tem uma outra pergunta da Luciana. Quando não é IgE mediado, os testes de pele são positivos? Ótima pergunta, Luciana, que aí eu já vou então aproveitar para entrar agora nessa parte do não IgE mediado. O que acontece? Esse nome não IgE mediado, ou reações tardias, ou IgE não mediado, só significa que a IgE não está envolvida. E aí a gente tem várias outras células, como eu falei, é um mecanismo mais complexo de interação do nosso sistema imunológico com a proteína alimentar e que vai desencadear outros tipos de reações. Essas reações costumam ser mais tardias. Como assim? Não vai ser nas primeiras 2 horas geralmente, exceto FPAS. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês de FPAS, que FPAS pode começar até 1 hora depois do contato do alimento. Mas geralmente vão ser reações que demoram um pouco para começar. Em alguns casos, inclusive, a criança já está consumindo aquele alimento há algum tempo e ainda não teve reação. Depois é que a reação vai ser desencadeada. Porque é como se a gente iniciasse ali um processo inflamatório. Esses testes, o prick teste, que é o teste de pele, ele também é para alergia IgE mediada. Então, na verdade, ele está vendo ali essa IgE em vivo, que a gente fala, né? Não é in vitro, como os testes de sangue. Então, ele não vai ser positivo na alergia não IgE mediada. Caso ele venha positivo, não quer dizer também que a criança tenha alergia, porque ele pode ser, como eu falei, um falso positivo. O positivo sem o sintoma IgE específico, sem o sintoma de urticária, angedema ou outros sintomas que são clássicos desse tipo de reação IgE mediada, ele não tem valor. Isso também é muito importante falar, porque às vezes a gente vê pessoas fazendo restrições gigantes baseadas apenas no teste alérgico, sem ter uma clínica que casa com esse teste alérgico. E aí vamos entrar então na minha paixão real, que são as alergias não IgE mediadas, onde a gente tem muitas manifestações gastrointestinais, a maioria vão ser manifestações gastrointestinais. E aí é que entra, né, o gastropediatra, porque acaba que essas crianças chegam muito pra gente porque elas vêm com manifestações de sangue nas fezes, diarreia, alteração do crescimento, do ganho de peso, refluxo, constipação. Então elas vêm com manifestações muito diferentes que podem inclusive fazer diagnóstico diferencial, que a gente fala, com várias outras doenças que não sejam alergia. Mas em muitos casos a alergia vai ser a nossa principal hipótese. Até porque a gente está vivendo o que a gente chama de uma epidemia de alergia. Nos últimos 20 anos, principalmente, as alergias alimentares aumentaram muito. E vocês sempre me perguntam por que, né, que essas alergias aumentaram tanto. O que acontece? Essas alergias vêm aumentando já há um tempo por interações da gente com o nosso ambiente, com o meio à nossa volta. Então, houve uma modificação muito intensa da microbiota intestinal, que são os micro-organismos vivos que vivem, né? Realmente, vivos que vivem, esse pleonasmo, mas assim, são micro-organismos vivos que estão no nosso organismo também, principalmente muitas bactérias. E esses micro-organismos, eles interagem com o nosso sistema de defesa. Existe uma teoria de que a nossa microbiota está desaparecendo por vários motivos. Vida muito urbana, alimentação rica em ultraprocessados, menos contato com o meio ambiente, com a natureza, excesso de higiene. Imaginem vocês, então, a gente agora, né, vivendo essa pandemia, onde a gente precisa de ter tanta higiene, e com certeza o que a gente está fazendo agora para se proteger é um excesso de higiene, né, mas necessário nesse momento. Imaginem vocês quantas alergias não vão surgir por mudança aí da nossa microbiota. E isso vai sendo passado de geração em geração. Existe um outro conceito que é de epigenética, e essas coisas vão sendo passadas, mas aí já é uma outra história. Vou tentar não me delongar muito nessa parte. Então, voltando para as reações não IgE mediadas, que, como eu falei, são a minha paixão. Uma das reações a gente chama de proctocolite alérgica ou colite alérgica. Essa reação,
nesse tipo de reação, a gente tem uma inflamação no cólon. Então, a gente vai ter ali esse intestino grosso inflamado e eu posso ter uma inflamação até o reto, que vai ser a parte final ali do nosso trato gastrointestinal. Nessa inflamação, essa inflamação pode acabar desencadeando sangramento e é muito comum que as crianças apareçam com rajas de sangue nas fezes. Na maioria dos casos de colite alérgica, essa criança não vai ter alteração de ganho de peso, porque ela está conseguindo ter uma boa absorção. O problema dela é uma inflamação mais no final do trato gastrointestinal. E aí pode vir cólica, pode vir dor, pode vir irritabilidade, entre outras coisas, entre outras particularidades aí desse tipo de reação que é a colite alérgica. A colite alérgica, gente, embora assuste muito, né? As mães têm muito medo, os pais, os familiares, porque é muito ruim você abrir a fralda do seu filho, do seu neto e ter sangue, né, ali naquelas fezes. Isso é assustador. Mas costuma ser uma doença alérgica com uma evolução muito favorável. A maioria dessas crianças que têm unicamente colite alérgica vão estar bem e tolerando já a proteína do leite de vaca com 1 aninho de idade. Isso é uma boa notícia. E aí eu queria entrar num outro ponto das alergias não IgE mediadas, que é às vezes a subjetividade dos sintomas. Lembra que eu falei que no tipo IgE mediado os sintomas estão muito claros? A gente vê ali uma relação muito clara entre a ingestão do alimento, o sintoma. Nesse tipo não IgE mediado, essa relação não é tão clara. Por quê? 50% desses bebês que começam a ter colite alérgica estão em aleitamento materno, ou seja, estão mamando nas suas mães. E não existe, gente, importantíssimo frisar, não existe alergia ao leite materno. Isso não é alergia ao leite materno. São componentes de proteína que a mãe ingere e que vão passar ali pelo leite materno, proteína do leite de vaca, por exemplo, que é o tema da nossa live, vão passar pelo leite materno e vão acabar levando a uma sensibilização e uma reação de alergia dessas crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca. Então, a gente não deve parar o aleitamento materno, pelo contrário, a gente faz uma restrição na dieta materna e estimula ao máximo o aleitamento materno, por dar nesses outros fatores que a gente até comentou, né? Microbiota intestinal, vários outros produtos aí que vão favorecer o desenvolvimento de um bom sistema de defesa, um bom sistema imunológico. Então, a gente prioriza ao máximo manter o aleitamento materno. Mas lembra que eu falei da subjetividade dos sintomas? Então, os bebezinhos, nessa fase onde aparece a proctocolite, que geralmente é recém-nascido, até 3 meses de idade, quando os sintomas começam, ele tem vários outros sintomas, né? Então, é a fase de cólica do bebê, é uma fase onde os pais estão aprendendo ali a lidar com aquele bebê, onde ele se comunica muito com choro. Então, vocês imaginam isso num cenário de alergia alimentar, num cenário de sangue nas fezes, de outros sintomas. Isso tudo é muito potencializado. A família, ela está em sofrimento. A mãe está em sofrimento. Eu costumo dizer que não existe bebê que está bem se a mãe não está bem. E aí, às vezes, a gente pensa, não, mas para eu estar bem, meu filho tem que estar bem. Só que é como se nós fôssemos, né, os comandantes ali desse barco. É claro que a gente precisa da ajuda da tripulação inteira, da família, da equipe médica, de todo mundo. Mas a gente tem que se cuidar e a gente tem que estar bem. Eu falo isso até por experiência própria, assim, quando eu descobri a alergia do meu filho, né? E muita gente acha, não, para médico é muito mais fácil. Mas eu ficava assim, gente, será que eu tô vendo coisa? Será que é isso mesmo? Será que eu tô certa? E mãe não deve ser médica do próprio filho, porque a gente acaba pecando por excesso ou por falta, e muitas vezes por excesso. Então, isso me gerava muita angústia, eu também chorava, meu filho tinha muito refluxo, não conseguia mamar, isso gerava uma grande frustração para mim. Então, eu sei quando as mães chegam no meu consultório o que elas estão sentindo. Mas isso acaba potencializando os sintomas do bebê. E às vezes as mães começam a fazer uma ultra restrição. Começa a restringir absolutamente tudo de dieta. E não é que a criança reaja a isso tudo, na maioria das vezes não.
Só que, lembra que eu falei que é uma reação mais tardia? É como se a inflamação ela fosse acontecendo aos pouquinhos. A melhora, gente, também é aos pouquinhos. Isso precisa desinflamar, essa mucosa precisa desinflamar. Então, isso também vai acontecendo aos pouquinhos. A gente precisa ter muita paciência. E quando eu falo assim para as mães, olha, as mães do bebê que tem colite alérgica, né? Seu bebê tá ganhando peso, seu bebê tá bem, calma. Não é para dizer que não, ó, tá tudo bem, a gente não tá vendo que seu bebê tá sofrendo. Eu sei que seu bebê tá sofrendo, eu sei que você tá sofrendo. Mas a gente tem que tentar se apegar no que tá bom ali pra gente conseguir passar essa fase e vencer a alergia e não deixar de aproveitar esses momentos tão importantes que a gente tem ali, né, nos primeiros meses do nosso bebê. Em relação a outros tipos de alergia que a gente tem, eu vou tentar voltar aqui, peraí, nas perguntas, que eu acho que a Gisele falou, né, que a bebê dela tem reação imediatamente ao ter contato. A Gisele é um caso à parte, que ela é minha paciente, então é um caso à parte, que é mais manifestação gastrointestinal, mas é mais imediato, só que também é via leite materno. Gisele, seu bebê é um caso à parte, Gisele. Em relação a Camila, até que tinha feito a pergunta, Camila, eu não sei se você entrou desde o começo, né? IgM não mediado, o acompanhamento é só pelo teste de provocação oral? Então, o diagnóstico do tipo não IgE mediado, eu estava falando da colite alérgica, eu vou usar até a colite alérgica como exemplo. Mas pode ser outro tipo de alergia não IgE mediada. Esse diagnóstico não vai ser feito pelos exames de sangue, porque nos exames de sangue a gente vai ver os IgEs específicos. Então, a gente não está falando de IgE aqui, por isso que a gente tem essa dissociação entre clínica e exame de sangue no caso do não IgE mediado. O acompanhamento, na verdade, o diagnóstico vai ser principalmente pelo TPO. O que é TPO? Para quem não sabe o que é TPO? Teste de provocação oral. Então, esse diagnóstico vai ser principalmente, sim, pelo teste de provocação oral. Você suspeitou dessa alergia, você retira. Você que eu falo, né, sobre orientação médica sempre, gente. Então, você vai retirar o alimento, vai fazer acompanhamento, né, nutricional, a gente vai ter que suplementar, avaliar individualmente e tudo mais. Você retirou esse alimento, a criança melhorou. Aí a gente fica, mas será que foi uma coincidência que ela melhorou? Será que ela melhorou porque ela cresceu, porque ela já está um pouquinho maior? Ou será que ela melhorou realmente porque eu tirei aquele alimento? Quando eu faço o teste de reintroduzir o alimento na dieta dessa criança, se ela volta a reagir, se ela volta a ter as manifestações que ela tinha antes, sim, eu estou diante de uma alergia. Você fez o teste de provocação e você teve aquelas mesmas reações, então você fechou o diagnóstico. E aí depois você vai fazer outros testes de provocação para avaliar se essa criança adquiriu a tolerância ou se ela não adquiriu tolerância. Então, o TPO, na verdade, gente, ele não é nosso maior aliado só na não IgE mediada. Ele também é um grande aliado na alergia IgE mediada. Porque, como eu falei para vocês, em muitos casos você pode ter ali também um IgE positivo, não quer dizer que você tenha necessariamente uma alergia. Então, a gente faz o teste de provocação para avaliar se essa criança vai apresentar reação ou não. No conceito principal de alergia, o que a gente tem? O conceito de reprodutibilidade das reações. O que é isso? As reações, elas vão se reproduzir sob as mesmas circunstâncias. Então, se eu comi um pão de queijo e logo eu tenho diarreia quando eu como pão de queijo, criança, né? Isso vai atrapalhar minha evolução, ou vai aparecer um sangue nas fezes, vai aparecer um outro sintoma. Aí tem a questão da intolerância à lactose, que eu vou tentar depois comentar, porque é um outro diagnóstico diferencial, mas a gente está falando de alergia aqui, não é intolerância à lactose. Se eu, por exemplo, tomei um copo de leite, aparece urticária ali e tudo mais. Gente, você tem um sintoma e você ingeriu aquele alimento. Se, não, ontem eu comi pão de queijo de novo, eu não senti nada. Gente, isso não é alergia, é outra coisa, a gente tem que investigar. Por quê? Sempre que você tem contato com aquele alimento, você vai ter que ter aquela reação. Pode acontecer o quê? De às vezes você não ter reação a alimentos assados, por exemplo, seu filho não reagir a alimentos assados, ou que a gente fala tolerar os assados.
Então, tem crianças que têm alergia a leite e toleram bolo assado com leite, sem cobertura. E tem alergia a ovo e toleram um bolo com ovo. Mas, se ela comer o ovo diretamente ou se ela ingerir o leite diretamente, ela vai reagir. Por isso que eu sempre falo, a alergia é muito individual. E é individual porque o sistema de defesa de cada pessoa é único. Então, eu, Sofia, posso ter uma alergia com anafilaxia gravíssima a leite. Outra pessoa pode ter uma alergia a leite apenas com manifestação oral ali, coça a linguinha e tal, mas não vai ter muita coisa além disso. Claro que as reações IgE imediatas não quer dizer que porque você tem uma reação leve, você sempre vai ter uma reação leve. Pode acontecer de um dia ter uma reação grave, então a gente sempre, o cuidado é o mesmo para todos os tipos de alergia. Claro que a gente tem que ter esse cuidado. O que a Edinólia fez uma pergunta, né? Quais seriam os sintomas na sensibilização ao alimento? Se é só sensibilização, a gente não tem sintoma. E aí é para a gente entender esse conceito de sensibilização é diferente, né, de alergia. Porque você pode só ter ali aquele contato, seu sistema ficou em alerta, mas ele não desencadeou nenhuma reação. Quando você realmente tem alergia à proteína do leite ou a outro alimento, você pode ter esses sintomas que eu falei mais cedo, né? Os imediatos, que seria urticária, plaquinhas vermelhas no corpo, que incham, né? Você pode ter angioedema, esses inchaços no lábio, na orelha, nos olhos. Você pode ter dor abdominal, diarreia, vômito, sangue nas fezes, refluxo, constipação. São muitos sintomas diferentes. Por isso que a gente realmente fala que é uma questão muito particular de cada um. A Gisele falou aqui também que a bebê dela tem reação gastrointestinal logo após o contato. E o exame é IgE não mediado, o IgE não é positivo. Se é alergia ou sensibilidade. Nesse caso, é alergia. Sensibilidade, gente, quando é só sensibilidade, sensibilização, esse conceito de sensibilização, você não tem reação. Você não tem uma manifestação alérgica. Uma outra coisa também que é importante falar é que o IgE, ele pode ser negativo e a criança ter alergia IgE mediada, mas isso vai acontecer em menos de 5% dos casos. Mas é por isso que a gente fala, o exame não é o principal. Você tem que ter uma história clínica, onde a gente vai fazer o recordatório alimentar, ver o que aquele paciente ingeriu, fazer o exame físico também desse paciente, claro. Nessa história clínica, a gente tem que ver se sempre que aquela pessoa ingere, essa reação se reproduz, que é esse outro conceito que eu falei para vocês de reprodutibilidade. Então, a gente tem que casar isso. E aí, a gente vai conseguir fazer o diagnóstico. E se eu retiro, a criança melhora, eu volto, a criança piora, faço o teste de provocação, a criança apresenta a reação de novo, pronto, eu tenho o diagnóstico de alergia. Recém-nascidos em uso de leite materno exclusivo que apresentam sangramento nas fezes frequente. Então, Luciana, é aquela questão que eu estava comentando da colite alérgica. 50% das crianças que vão apresentar sangramento vai ser em uso de leite materno exclusivo. São proteínas que a mãe ingere, que passam através do leite materno e sensibilizam o recém-nascido. E aí ele vai ter, né, todo aquele processo, mecanismo de alergia que a gente fala não IgE mediado, que envolve várias outras células, vai gerar uma inflamação no intestino desse bebê e pode acontecer o sangramento. Deixa eu ver. Obrigada, Ellen. Oi, Vanessa. Agora eu não entendi, Luciana. Sim, tenho feito... Ah, tá. A Luciana comentou que ela faz essa restrição na alimentação materna. É exatamente isso. Se o bebezinho tá reagindo e a gente vai procurar ali na alimentação da mãe, né? Se ele tá em aleitamento materno. Tentando sempre manter o leite materno, sempre que possível. Claro que existe também aí o limite materno, né? E a vontade materna de amamentar, entre outras coisas. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. A Camila me perguntou aqui, fazer o teste de provocação de quanto em quanto tempo? Isso vai depender de cada criança. Em muitos, a gente faz o teste de provocação a cada 6 meses. Meu filho mesmo, ele ficou tolerante ao leite, gente, com 3 anos e meio.
Quando eu fiz o teste, eu fazia teste de provocação nele a cada 6 meses já nessa época. Quando eu fiz o teste de provocação no terceiro ano, que eu esperava muito esse terceiro ano, e ele não estava tolerante, poxa, não é possível, né? A gente que é médico brinca muito com o CRM positivo. Nossa, porque eu sou médica, será que meu filho vai entrar naquela porcentagem ali que não vai ficar tolerante? Mas não desisti, com 3 anos e meio, fiz outro teste de provocação e ele estava tolerante. Gente, não vai acontecer da mesma forma para todo mundo. Mas é importante a gente sempre manter o acompanhamento médico e com orientação médica, a gente fazer o teste de provocação para avaliar a tolerância periodicamente. Às vezes eu recebo crianças no consultório que já tem 5 anos de idade e a manifestação da criança era sangue nas fezes quando era bebê. E nunca mais ninguém liberou para essa criança, ninguém testou para essa criança o leite. A gente limita a vida da criança de uma forma desnecessária, né? Altera ali a dinâmica familiar de uma forma desnecessária muitas vezes. Quando a gente faz o teste de provocação, que é essa reintrodução sob supervisão médica, quando a gente faz essa reintrodução, a gente consegue melhorar a qualidade de vida da criança e da família se ela não está mais tolerante. Na alergia alimentar, a gente precisa sempre ter o cuidado de não superdiagnosticar, então não fazer diagnóstico em quem não tem alergia, e o cuidado de não subdiagnosticar, que seria não deixar de fazer o diagnóstico naquela criança que tem alergia. Então, por isso que o acompanhamento com o especialista, eu acredito que faz toda a diferença. Muitas vezes a gente faz uma restrição e a gente, nesse comecinho ali, né, a criança acaba de chegar para mim, eu ainda não sei se ela tem alergia ou não, mas é uma suspeita. Como que eu vou descobrir? Eu vou observar a evolução dessa criança, depois a gente vai fazer o teste de provocação, a gente vai reintroduzir e ver qual que vai ser a reação dela quando a gente reintroduz. Realmente, como a Luciana falou, é muito individualizado. Só dando seguimento um pouquinho aqui, então, nas alergias não IgE-mediadas que a gente estava comentando, né? Então, a gente comentou aqui sobre colite alérgica um pouquinho. Um outro tipo de reação que a gente tem é o que a gente chama de enteropatia induzida pela proteína alimentar. A enteropatia, eu já tenho uma inflamação em outras partes do intestino. Ali, o intestino delgado, que é a principal parte responsável pela absorção das proteínas, entre outras, está bem inflamado. E por isso a criança pode não absorver adequadamente as proteínas, isso pode acabar levando a uma dificuldade de ganho de peso, dificuldade de crescimento, diarreia crônica. Essas crianças, muitas vezes, já estavam tomando leite ali há mais de um mês quando começou a manifestação. E só foi visto, só começou a manifestação um tempo depois. É aquilo que eu falo para vocês, é um processo inflamatório. Então, foi inflamando até que aquela criança apresentou essa reação. E nesses casos é muito importante a gente ter um diagnóstico rápido, efetivo, para a gente não prejudicar o crescimento e o ganho de peso dessa criança. Entre outras alterações que também pode ter, de síndromes desabsortivas. Um dia eu até fiz um vídeo explicando isso para a mãe, porque a criança acaba perdendo ali proteínas no intestino e isso é muito prejudicial, né? Para o estado nutricional dela. E um outro tipo que eu prometi que ia comentar rapidinho. Gente, alguém me fala as horas, porque eu tô sem relógio. Eu sempre faço isso. Depois, se alguém puder, me fala quantas horas são para eu calcular o meu tempo. Mas um outro tipo de alergia não IgE-mediada que a gente tem, que difere um pouco desses outros que a gente falou, é FPAS. O que é FPAS? Tem esse nome estranho, né? Síndrome de enterocolite induzida pela proteína alimentar. A FPAS, de modo diferente das outras reações, geralmente ela acontece um pouco mais precocemente, ali 1 hora, até 4 horas, até 6 horas depois da ingestão do alimento. Obrigada, viu, Driele, pelo horário. Então, a FPAS ela é diferente das outras. E essa criança pode ter manifestações mais graves. Na forma aguda da FPAS, o que vai acontecer? Essa criança começa a ter vômitos muito importantes, esses vômitos acabam levando a uma desidratação, essa criança começa a ficar letárgica, né, mais molinha, pálida, a pressão pode cair. Então, parece muito, às vezes, com o que a gente, na medicina, a gente chama de choque, né? Quando essa criança está entrando em choque, porque a pressão está caindo,
ela tá ficando muito letárgica, muito molinha, e essa criança vai precisar de intervenção médica, então você tem que ir com ela para o hospital, porque ela vai precisar de uma intervenção médica para melhorar. E aí a gente também muda um pouco, porque na FPAS eu não vou esperar os exames de GE positivos, embora seja uma reação um pouco mais rápida do que as outras reações não IgE mediadas, eu não espero esses exames positivos, a não ser umas formas atípicas aí, que também já é outra coisa muito específica. E essa criança tem reações muito graves, e muitas vezes com alimentos que comumente a gente não via reação alérgica. Arroz, aveia, então é um outro tipo de alergia aí não IgE mediada, onde os testes alérgicos que vocês costumam ouvir, né, de sangue, de pele, também não vão ser positivos. E a gente tem uma manifestação tão grave. E aí a gente tem crianças também que têm doença do refluxo. Na verdade, essas crianças, a forma de apresentação dessas crianças de alergia não IgE mediada é um refluxo importante, mas não é um refluxo fisiológico, gente. Não é aquele refluxo que tá tudo bem com o bebê, que ele tá ganhando peso, que ele tá ok, que ele não tá irritado. É um refluxo que realmente está causando muito incômodo. E nesse refluxo, a gente tem que suspeitar de alergia à proteína do leite de vaca. Quando você tira a proteína do leite de vaca e você observa uma melhora importante, provavelmente você está diante de uma alergia à proteína do leite de vaca, então você vai ter que fazer a restrição e depois a gente reintroduz, também faz o teste de provocação para avaliar se era ou não. O que é muito importante que os pais, que todo mundo saiba, na verdade. Tem a parte que é da doença, da alergia, que a gente vai melhorar. No refluxo, na colite. Tem a parte que é do bebê, gente. Então, assim, o bebê, mesmo aquele que não tem alergia, ele também pode ter um pouco de refluxo, ele também pode ter desconforto, ele tem dias que ele tá mais irritado, que ele não dorme bem. Isso acontece com todos os bebês. E aí a gente tem que saber que existe essa diferença, né? Então, a gente não pode esperar, não, eu tirei a proteína do leite de vaca e meu bebê ainda regurgitou tal dia, então não era o leite, eu quero um remédio. Não é assim, não podemos ser tão extremistas, né? São bebês, eu espero melhora nesses quadros, mas o bebê não vai virar um robô. Então, esse bebezinho, ele ainda pode ter outros desconfortos associados ali a essa imaturidade do trato gastrointestinal tão grande que a gente vê nessa fase de bebezinho, né? E os sintomas são subjetivos, como a gente já conversou aqui, isso vai gerando essa ansiedade, mas ter esse olhar de que seu bebê, mesmo sendo alérgico, tem manifestações que o bebê não alérgico também tem. Pergunta para as mães de bebês que não têm alergia. Seu filho dorme toda noite, a noite inteira? Gente, a maioria não, né? Quando é pequenininho. Então, muitos acordam chorando no meio da noite, não é alergia. Então, assim, não vá fazendo dietas cada vez mais restritivas, baseadas apenas em sintomas muito subjetivos, sem ter um direcionamento do médico que está acompanhando essa criança. É muito importante que tenha esse direcionamento. Deixa eu ver o que mais que a gente tinha separado para falar hoje. Eu vou só resumir uma questão, então, assim, dos exames que vocês têm muitas dúvidas, né? Então, a gente falou dos testes cutâneos, a gente falou da questão dos IgEs, e aí tem outros exames de sangue que são bem inespecíficos, pesquisa de sangue oculto nas fezes, outros exames de fezes. Esses exames, gente, isolados também não fazem diagnóstico de alergia alimentar. Sangue oculto positivo não quer dizer que o seu filho tenha alergia à proteína do leite de vaca. A gente tem que juntar ali, montar um quebra-cabeça. Não tem indicação de ficar fazendo pesquisa de sangue oculto nas fezes para avaliar como que está evoluindo essa criança, para diagnóstico mesmo de alergia. Então, a gente também tem que ter muito cuidado com esses exames que são para ajudar, mas que às vezes atrapalham. Eu tenho pacientes que chegam para mim com um exame de sangue oculto positivo nas fezes, e aí eles já chegam querendo, inclusive, mostrar o exame, assim, doutora, aqui, meu filho tá com sangue nas fezes. Eu falo, não, mas você vê sangue nas fezes? Aí eu volto na história, né? Então, a história é mais importante. Não vejo. A gente vai ver, então, ali toda a história dessa criança, eu vou fazer o exame físico e eu vou conseguir identificar se esse sangue oculto é um sangue oculto que pode aparecer em bebês que não têm alergia, por vários outros motivos aqui, que também eu não vou conseguir explicar tudo agora, mas
ou se eu tenho mesmo que pensar no diagnóstico de alergia, para vocês entenderem que o exame não é o mais importante. Não adianta chegar no médico pedindo, doutor, eu quero fazer o exame para saber se meu filho tem alergia. Não é assim que funciona. E eu espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês isso com essa live. Porque eu sempre tento explicar isso para os meus pacientes, que eles entendam a diferença do IgE, do não IgE, porque isso vai mudar toda a nossa condução diagnóstica, né? É exatamente aquela pergunta que a Camila me mandou, que eu achei que foi uma pergunta que resume muito bem a angústia. Nossa, mas meu filho reage, o exame dele é negativo no sangue. Como que isso pode acontecer? É porque a alergia alimentar é como se fosse um grande guarda-chuva. E dentro desse guarda-chuva a gente tem ali várias letrinhas, vários tipos diferentes. Não quer dizer que o seu filho tenha que ter um exame positivo para ser alergia alimentar. E sim, o teste de provocação é a nossa principal ferramenta diagnóstica. IgE não mediado, ela me perguntou, levar ao alergista? Então, sempre que eu tenho um paciente que tem alergia exclusivamente IgE mediado, que são essas manifestações, como a gente falou, urticária, angioedema, reações que podem cursar com anafilaxia, entre outras, eu peço para acompanhar com o alergista. Quando é não IgE mediado e a manifestação é exclusivamente gastrointestinal, a maioria dos casos o gastropediatra consegue conduzir sozinho, até porque ele está mais familiarizado com outros diagnósticos diferenciais. Em alguns casos a gente vai conduzir junto. Outros tipos que eu ainda nem cheguei a falar, de alergia não IgE mediada, ou de alergia mista ali, na verdade, o não IgE mediado é praticamente tudo, mas nos mecanismos mistos, é muito importante que a gente tenha o gastro e o alergista trabalhando juntos, porque são os dois mecanismos juntos. Então, por exemplo, esofagite eosinofílica. Não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de manifestação também. Esofagite eosinofílica é uma doença, nem sempre vai estar relacionada à alergia a leite, alergia alimentar, são vários mecanismos também diferentes, mas muitos casos sim vão estar relacionados. E na esofagite eosinofílica a gente fala que é misto, a maioria das vezes os IgE são negativos, mas eu tenho um mecanismo misto aí. Ai, peraí rapidinho. Pronto, voltou. Eu tenho um mecanismo misto, eu vou precisar tanto do alergista quanto do gastro, na maioria dos casos, para conduzir melhor esses quadros. E tem também a dermatite atópica, né? A dermatite atópica, ela é uma reação que a gente fala na pele da criança, mas diferente da urticária, que é uma reação, como na hora eu já vi ali, que começou essa urticária, uma reação aguda, e na urticária as placas vão mudando de lugar. A dermatite atópica, ela costuma ser crônica, né? Então, assim, a criança muitas vezes apresenta dermatite na área das dobrinhas, vermelhidão, a pele mais áspera. A dermatite atópica pode ser um tipo de alergia à proteína do leite de vaca misto. Em grande parte dos casos, a dermatite atópica não vai ter nem relação com a alimentação. Eu acho que eu até coloquei hoje, compartilhei um dos posts da doutora Ariane Yang, onde ela explica um pouco isso sobre a dermatite atópica, que são casos mais graves, mais moderados, é que a gente vai pensar ali que o alimento está envolvido. Mas nem tudo o alimento está envolvido, gente. E nem sempre o alimento é a causa da reação dessa criança, né? E muitas vezes não vai ser. Tem casos de dermatite atópica, né, que é multifatorial, é uma doença que tem várias outras coisas envolvidas, mas nem tudo é reação alimentar, que é uma outra coisa que mães, pais de alérgicos, familiares e nós profissionais também temos que ter essa clareza de saber buscar ali, dentre os sintomas que o paciente apresenta, o que é realmente alergia alimentar ou não. Gente, acho que nosso tempo está acabando. Se vocês tiverem mais alguma pergunta que queiram me mandar aqui agora nesse finalzinho, deixa eu ver se eu consegui responder todo mundo. Passou muito rápido. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu estava fazendo live toda semana e realmente é muita correria, então essa semana eu falei, não, vou fazer uma live porque eu sei que a gente consegue deixar gravado, vocês depois assistirem, eu vou tentar deixar salvo aqui, outras pessoas também vão vendo. E eu espero aos poucos conseguir esclarecer para vocês um pouquinho mais desse mundo
tão vasto que é a alergia alimentar, a alergia à proteína do leite de vaca, e quero conversar mais sobre esse assunto que eu amo mesmo, sou apaixonada com vocês aqui no nosso Instagram. Vou só mesmo agradecer a participação de vocês, e se tiverem outras dúvidas que eu não consegui responder aqui, vocês também podem ir me mandando, que a gente vai esclarecendo aos pouquinhos. Muito obrigada, boa noite. Eu ainda tenho que ir no hospital ver um paciente, então já vou encerrar. Tem uma pergunta aqui da Denise, se é possível ser alérgico à soja sem ter alergia à proteína do leite de vaca. Pode sim, gente, é possível. Sim, isso é possível. Não necessariamente você tem que ter alergia à proteína do leite de vaca para ter alergia à soja. Não necessariamente. Uma outra pergunta, então, para a gente finalizar, né, da Edinólia. Pressão baixa, coceira no palato, é sintoma de APLV? Não entendi bem. São muitas informações interessantes. Pode ser sintoma de alergia à proteína do leite de vaca. Mas para você conseguir identificar, você tem que ver se é quando você ingere essa proteína que esses sintomas aparecem, né? Então, a gente tem que casar ali o sintoma, ver se esses sintomas se reproduzem em outros momentos e avaliar junto com o médico se pode ser ou não alergia à proteína do leite de vaca. Mas vários sintomas podem ser alergia à proteína do leite de vaca, por isso que a gente precisa do especialista. Uma dica que eu dou para vocês é assim, tenta anotar, o que comeu, o que sentiu, e levar isso também ali para o médico, para a conversa, para a consulta de vocês, para vocês conseguirem montar esse quebra-cabeça, que muitas vezes não é tão simples quanto parece. Boa noite e fiquem com Deus. Um abraço.